Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é legal, não é gostoso, mas a gente aprende bem mais aprendendo sobre empresas que a gente tem certeza que estão erradas do que sobre empresas que a gente acha que pode dar certo. Então assim, quando você olha para os números de uma empresa ruim e começa a detectar eles e você começa a perceber um pouco mais, o aprendizado é bem mais rápido. Lembrando sempre, isso aqui não se trata de forma alguma de uma recomendação de compra ou de venda, você não deve comprar ou vender ações baseado em um vídeo de YouTube que você vê, o importante é estudar, pegar os balanços e começar a se familiarizar com esses números. Outra coisa muito importante é que na hora de fazer um ranking, né, três piores empresas da bolsa e tudo mais, a gente sempre está limitado à nossa própria ignorância. Significa que essas são as 3 piores empresas listadas na bolsa? Claro que não, né? Significa que dentro da minha ignorância, de um cérebro que não conhece as 300 empresas listadas na bolsa brasileira, essas são as 3 piores que eu já vi. Então é uma coisa meio opinativa, né? E óbvio que a gente tem que saber disso. Outra coisa muito importante aqui é que de modo algum, eu, Raul, estou aqui para vir aqui e falar que se você trabalha nessa empresa, está fazendo alguma coisa errada ou nada disso. O que eu estou fazendo aqui é pegar empresas que realmente estão numa situação muito complicada e trazê-las para a luz para que o investidor, né, comece a reconhecer esses sinais e possa, assim, estudar um pouco mais profundamente e se livrar de alguns micos aí da Bolsa de Valores. Lembrando sempre que eu torço muito para que essas empresas se recuperem e justamente por causa disso eu peguei 3 empresas aqui também, que eu até não conheci empresas piores que essas abertas, mas eu peguei 3 empresas que têm um histórico com o brasileiro, que tem um histórico de marca, que tem um histórico emocional, né, com a maioria de vocês. Uma das 3 empresas aqui, com certeza você conhece e com certeza você chegou a usar os produtos. O que isso te mostra, né? Que o não investimento em tecnologia, que o não aprimoramento das empresas pode sim resultar numa empresa que no futuro chegue a ser uma empresa realmente ruim. A gente não vai fazer nenhum juízo de valor aqui com relação à administração, nem nada disso, apesar de que em alguns casos é difícil não fazer, mas a gente vai tentar aqui se ater aos fatos. Então a primeira empresa que está aqui é a Teca, né? Uma empresa ali de produção de enxoval, cama, mesa, banho, essa coisa toda. Ela produz para mim as melhores toalhas aí e os melhores lençóis e coisas de hotel ali. Quem disse isso não foi eu, foi um prêmio que ela ganhou no ano passado. Então uma empresa que ao mesmo tempo está se deteriorando completamente, que as finanças da empresa e a contabilidade mostram uma empresa que tende a ter problemas graves no presente e no futuro. Mesmo assim, enquanto isso está acontecendo, a Teca ainda tem excelentes produtos, o que é uma coisa chocante, né? A gente perceber que uma empresa, mesmo com o melhor produto do mundo, com a administração que não consegue acertar o passo, ela pode sim se tornar uma empresa muito ruim, né? E se você é uma pessoa que tem costume de ficar hospedado em hotéis e tudo mais, se você verificar as etiquetas ali, você vai ver que produtos atoalhados da Teca são realmente maravilhosos. A empresa está em recuperação judicial ali desde o ano de 2012 e as coisas têm piorado muito de lá para cá, né? Então assim, a empresa até 2017 ali atrasava frequentemente o salário dos seus funcionários, mesmo dividindo ali o pagamento em 2 a 3 vezes ainda, ela ainda continuava tendo problemas para poder pagar os salários em dias e tudo mais. A Carmen Schaffhauser, né, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, se não for você me desculpa, que é a administradora judicial da empresa, ela revelou ali que a administração realmente era bem ruim, simplesmente não se importava, conseguiu ali pegar o plano de recuperação judicial, não se importava em simplesmente ficar aumentando o tamanho da dívida e levando a empresa com a barriga, né? Os números da Teca estavam indo bem ali, no fim de dezembro a gente viu uma Teca sem um prejuízo muito latente, era ruim a situação ainda, nunca vai ser boa, mas a gente via uma Teca se recuperando ali. Ao passo, né, que ela recebia esses prêmios, a gente vê uma empresa completamente deteriorada nos números. A Teca tem patrimônio líquido negativo, né, ou seja, ela é uma empresa que não opera mais com patrimônio próprio. Se você pegar os passivos e os ativos dela e fizer a equação ali, você vai ver que ela é uma empresa que não tem mais ativos, basicamente, que os passivos comeram tudo. É triste porque a Teca tem 85 anos de história e 51 anos de listagem em bolsa, né? Ela ainda tem 1.523 funcionários, é por conta disso que a gente nunca pode torcer para uma empresa dar errado e tudo. Eu vejo muitas pessoas trazendo uma coisa meio que do futebol, né, para a Bolsa de Valores, essa coisa de torcer para uma empresa ou torcer para outra. Vocês têm que lembrar sempre que quando a gente está falando de empresas da Bolsa de Valores, a gente está falando de negócios, a gente está falando da vida de famílias, tá? Então não traz esse espírito para cá de debochar ou de sei lá o quê, porque você tem pessoas que dependem disso para viver, tá? A gente brinca aqui com o ticker. A Teca3, o EBR3, esse ticker é ruim, aquela empresa, hahaha, piada. Agora quando a gente vai falar da
para a empresa em si não é piada. Isso aqui não é piada para um monte de gente e não pode ser para vocês também. A gente está falando de vidas, a gente está falando de um negócio de 100 anos ali, às vezes, essa não, né, 85 anos, mas quase 100 anos de história. A gente está falando de uma empresa, a gente tem que ter um pouco mais de respeito com isso para a gente evitar aqui chatear pessoas que sejam funcionários dessa empresa e tudo mais. Então aqui eu vou pedir para vocês tomarem cuidado na hora de comentar ou de fazer esse tipo de piada, porque eu já tive que apagar muita coisa, porque fica ofensivo para quem trabalha na empresa, tá? Então vamos evitar esse tipo de coisa, vamos fazer uma coisa legal aqui para ser somente informativo, porque mexer nesse tipo de assunto é um vespeiro, tá? Então ali o resultado das empresas da Teca em dezembro de 2019, ela acabou ali, a soma de todos os grupos, né, das empresas dela ali, tiveram dívidas quase todos, então ela é a Teca Tecelagem, a Teca Têxtil, a Teca Invest, a Fábrica Indústria e a Serra Azul, né, é o grupo Teca ali. Então a Recuperanda Teca Tecelagem encerrou o período de dezembro com prejuízo ali de R$ 1.413.411. Então assim, esse número não é negativo, parece negativo, mas ele não é tão negativo vindo do histórico que a Teca estava vindo. Inclusive ela estava recuperando ali a confiança com os credores e tudo por apresentar um pouco de números melhores. Essa administradora é bem séria e ela estava ali tocando a coisa de certo modo muito bem ali, né, controlando um pouco a empresa. Só que aí veio 2020 e começou a pandemia e aqui a coisa meio degringolou, né? Em janeiro ali, na hora que fechou lá na China e tudo, foi até uma vantagem para ela, mas em janeiro acho que por questão de sazonalidade a gente vê ali um prejuízo da Teca subir muito, né? Então o prejuízo foi de 10 milhões, né? 10.982.695 reais. Aí isso foi janeiro. Fevereiro de 2020, 10.153.079 reais e 66 centavos. E aí vem março, né? 13 milhões de prejuízo e aí vem abril com mais 11 milhões de prejuízo. Tá muito difícil encontrar na Bolsa de Valores hoje empresas que estejam numa situação tão ruim quanto a Teca. A gente está falando de um patrimônio líquido de 1.596.710.000 reais negativo, né? Então, ou seja, a empresa não tem mais patrimônio se você somar o passivo com o ativo ali. Ela tem, mas não é insuficiente, os valores são muito pequenos. Pode até ser que ela consiga resolver isso aqui, mas vai precisar de um pulso muito firme e de uma série de reestruturações ali na empresa. Eu tentei comprar um produto da Teca recentemente, tive uma péssima experiência, tentei comprar os roupões e tudo. Imagino que para quem é dono de hotel e tudo, seja semelhante a isso. Eu fiquei ligando por várias horas, tentando comprar as coisas, não consegui, por fim tive que comprar de uma empresa no Mercado Livre, não da Teca, mas vendendo o produto da Teca pelo Mercado Livre, porque o site da Teca não tinha o produto. Então, é uma história bem triste aí. Então, patrimônio líquido negativo, né? Um ROI ali ainda de 8%. O EBIT até que não é tão grave, só que aí quando você coloca, né, as despesas, as taxas, as coisas que ela está devendo, aí fica grave. Então, 11 milhões ali de prejuízo operacional em si, né, o EBIT, e aí quando você pega dos últimos 12 meses, e aí quando você pega de fato o lucro líquido da empresa, a gente tem um prejuízo, na verdade, de 127.494.000 reais, né. A Teca, inclusive, pensou aí em janeiro, não sei, na loucura, em emitir ações para pagar dívidas. Eu duvido bastante que alguém vai querer comprar, né. A Teca tem dívida ali com o Banco do Brasil, a parte de previdência do Banco do Brasil, a Previ, a financiadora de SUS, a FINEP, do governo federal, e a agência de fomento de Santa Catarina, a Bradesco, né, que deve ter sido empréstimos que ela pegou e tudo. As dívidas de garantia real da Teca somam ao todo 115,4 milhões. Um quarto do valor devido aos credores será pago aí com desembolso de caixa em 120 parcelas mensais consecutivas. Eu espero que ela consiga pagar, espero que ela consiga fazer isso aí, mas assim, eu jamais entraria numa oferta de ações aqui da Teca. Eu acho meio doideira isso. Então, a empresa que está numa situação extremamente desagradável aí, né, os passivos totais da Teca somam aí 1,4 bilhões, 998 milhões referem-se a dívidas tributárias. Então, assim, é muito tenso também, né, falar que uma empresa tem 998 milhões em dívidas tributárias. Parece uma carga tributária bem pesada, né? É muito estranho, porque 458 milhões é o que está disponível ali para o plano judicial. E a gente vê uma dívida ali de 998 milhões, pô, o Estado vive perdoando dívida de tanta gente aí, podia dar uma perdoada na Teca aí. Brincadeira, gente, mas brincadeira isso aqui não, pô, imposto, cara, nossa, a empresa falir por conta de imposto é uma situação que me deixa extremamente triste. Eu não sei quais foram as circunstâncias, né? Podia ter resolvido o imposto como toda empresa normal, mas fazer o quê?
Então, a Saraiva, SLED 3, né? Então, outra empresa aqui que está numa situação muito complicada. A Saraiva marcou a vida aí de milhões de brasileiros, tenho certeza que é de vocês também. Eu ali vivia quando era criança, indo lá na Saraiva, lendo livro de graça, dando prejuízo na Saraiva. Sou parte aí do problema. E ela tinha aquelas cafeterias maravilhosas, ia muito com os meus pais ali. Também fui depois na vida adulta, gostava muito de comprar livro ali. Só que a empresa ali veio, né? Começou bem nos anos 2000, até 2007 foi dobrando de receita, aumentando ali. Ela, inclusive, é a junção com a Siciliano, né? Mas lojas em shoppings, nos anos 2000, começou a abrir, expandir loja, aquelas lojas extremamente caras. Eu não sei onde que a Saraiva estava muito com a cabeça, não sei se ela pensou que o negócio não ia pegar nela e tudo, mas é uma empresa aí com 106 anos de história, né? Fundada em 1914. É uma das empresas aqui que tem uma chance de se recuperar também. A gente vê ali, é uma listagem em bolsa em 1977, ela tem 43 anos. Lembrando que quando eu falo chance de se recuperar, eu tô mais na torcida do que de fato, gente, porque 2.818 funcionários, a administração dela foi até removida recentemente, ela também tem um plano de recuperação judicial que ela acabou de enviar, não tá pronto ainda, a gente não tem como ver ali o que ela vai fazer. Eu espero que ela consiga, né, resolver esses problemas, mas a situação tá feia, né? A receita líquida deles ainda é alta, né? 601.578.000 reais nos últimos 12 meses, nos últimos 3 meses a gente vê uma receita de 136 milhões, o que significa ali que ela pode tentar sim fazer alguma coisa, né? Apesar de estar tendo uma EBIT negativa aí em 120 milhões, né? Ela tem um lucro líquido negativo também, né? Ou seja, prejuízo líquido, prejuízo operacional de 304 milhões, o prejuízo dela aí nos últimos 12 meses, né? A empresa tem problemas graves ali para resolver e uma coisa que me choca aqui agora. Agora aqui eu realmente gostaria de uma explicação plausível para isso aqui que aconteceu. Eu procurei e não entendi, né? No meio dessa revolução toda, a Amazon vindo pro Brasil, todo mundo começando pauleiro, internet, livro morrendo da forma como é conhecida. As pessoas hoje em dia preferem muito mais comprar pela internet do que ir se deslocar aí até uma loja. Eu não sei no que fantástico mundo de Bob que a Saraiva vive, que ela tava ali distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio, em vez de guardar dinheiro, de reinvestir, de fazer alguma coisa, de migrar de mercado. A Saraiva ali em 2011 distribuiu 24.839.000 reais de dividendos. Depois em 2012 mais 25 milhões. 2013 mais 25 milhões, 2014 mais 23 milhões. Ao todo aí ela distribuiu nos últimos 10 anos 144 milhões em dividendos. Tá de brincadeira. A empresa aqui com um problema gravíssimo para resolver, os concorrentes chegando, e ela achou o quê? Que não ia acontecer nada. Também é loucura, né? Histeria maluca. Então ali em 2017 foi a última vez que ela distribuiu dividendos. 2017, agora, o trem já tava tudo moído e a Saraiva ali tranquila. E ela ali com 4 milhões e 803 mil pagando de dividendos, né? Vendo a redução no lucro, não fez muita coisa, assim. A gente não vê uma posição firme da empresa. Eu parei com dividendo, vou investir aqui, vamos crescer a empresa, vamos recuperar. Tenho certeza que os acionistas iam entender, né, gente? Ninguém tá preocupado com isso aqui, não. Você vai querer dividendos com a empresa quebrando, vai perder muito mais dinheiro. Agora a situação se agravou tanto e várias editoras estão processando para pegar os livros de volta, né, com a Saraiva. Ela tá recorrendo e tudo mais, mas é aquela coisa, né? As próprias editoras já não acreditam mais na recuperação disso aqui. E aí a gente viu uma queda de receita ali, então você olha 2007 para 2008 a empresa dobrou de receita, aí acho que ela emocionou, né? Aí aqui ela foi emocionando. E aí é o ponto que no passo de 2018 para 2019 a receita simplesmente cai pela metade de uma hora para outra e a coisa se degringola, né? Então aí agora eu não sei o que a Saraiva vai fazer, mas realmente é uma situação muito difícil ali para a empresa. Agora aqui vem a última empresa, né? A gente está falando aqui da Gradiente, a IGBR3. Antes disso, já deixa o seu like aqui, porque esse vídeo merece uma pesquisa profunda, aquela coisa gostosa, maravilhosa, para a gente discutir aqui de forma racional problemas antigos de empresa, para você aprender a se tornar um investidor melhor. Esse canal aqui, se você se inscreve, você recebe notificação todo dia. O negócio parece relógio suíço. Se inscreve, deixa o seu like e tá foda lá no Instagram a série que eu tô fazendo de vídeos agora, @o_Raul_Sena, tá muito bom também lá. Mas assim, o mais importante é se inscrever. Esse negócio de Instagram, se você quiser ir lá dar uma olhada, você vai encontrar um trem doido. Mas inscrever é o mais importante, porque muita gente fica assistindo o vídeo sem se inscrever. Isso aí é errado. Isso aí é erradíssimo. Então agora vamos aqui, Gradiente. IGBR3, né? Então, hoje em dia pode parecer que não, muita gente que é mais jovem, né, tem 16 anos, 18 anos e tal, não conhece. Mas a Gradiente era uma empresa gigante. O que acontece? A Gradiente é uma empresa ali bem antiga, 1970, uma coisa assim, e ali nos anos que se seguiram da fundação da Gradiente, existia uma lei no Brasil onde a gente não podia importar produtos eletrônicos. Eu não me lembro, eu não era vivo, tá? Eu sei das coisas estudando, gente. Eu falo do passado como se eu tivesse 1000 anos, mas é porque os livros te dão essa capacidade de ter 1000 anos. Então ali quando você vinha, pegava o Brasil tinha a Zona Franca de Manaus e tudo para incentivar a indústria nacional, e para terminar de incentivar a indústria nacional, eles lacraram para o resto dos países, a proteção de mercado ali, né?
né? Então tinha um protecionismo de mercado no Brasil muito forte e a Gradiente estava firme nessa, né? Então você produzia produtos tecnológicos no Brasil, pegava tecnologia do exterior, dava aquela copiada, às vezes comprava um chip, outra coisa, mas no geral, se você era uma pessoa ali que você ia comprar um eletrodoméstico direto, você via produzido na Zona Franca de Manaus, os tempos áureos aí do industrialismo brasileiro, até chegou a época do Collor ali, realmente não tinha mais jeito, porque o Brasil estava muito defasado tecnologicamente em relação a computadores, essas coisas, e aí abriu as comportas aí, e quando abriu, a empresa acabou começando a ter problemas graves ali, porque veio os equipamentos chineses, veio os equipamentos coreanos, veio os equipamentos americanos, aquela coisa toda, todo mundo tinha produtos melhores, e a Gradiente foi decaindo ali. A Gradiente chegou a ter, inclusive, a licença, né, de operação da marca Nintendo. Ela e uma joint venture, acho que da Estrela... A Estrela Gradiente, uma outra empresa que eu não me recordo agora, elas chegaram a ter a Playtronic, que era uma empresa ali que importava o Super Nintendo e tudo, só que com muito tempo de atraso já, aquela coisa muito complicada, né? Chegou aqui o Nintendinho 8 bits com muito tempo de atraso, aquela coisa toda, e acabou não sendo o melhor momento, já tinha muito produto plagiado aqui, mas ela ganhou muito dinheiro e foi uma empresa muito grande, é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês aqui. E aí no final dos anos 2000, ali, até no início dos anos 2000 ali, né, em 2007, a Gradiente tinha uma receita de 1,254 bilhão, né, ali investindo pesado em tecnologia. Só que nisso já estava aberto há alguns anos, abriu ali na época do Collor, então nisso já estava aberto o mercado há alguns anos e aí a coisa foi decaindo cada vez mais, né? Toda essa coisa da Polivox e da Gradiente, a Gradiente comprou a Polivox, de que ela tinha equipamentos de ponta e tal, foi caindo por terra cada vez que você via que equipamentos de ponta chegavam no Brasil e a coisa foi degringolando e foi dando muito errado. Hoje em dia a gente vê uma Gradiente completamente estacionada no tempo. A última vez que eu vi uma televisão da Gradiente, nem sei quanto tempo faz, a marca é muito forte, mas essa daqui tá muito difícil, até torcer por ela, né? A empresa ali foi fundada em 1971, entrou na bolsa rapidão, 1973, né? Ela já tem 47 anos de listagem em bolsa, só que a empresa tem um patrimônio líquido aí negativo, né? Ou seja, um prejuízo patrimonial aí, se você pegar os ativos e os passivos ali, de 1 bilhão quase, né? 912 milhões ali de patrimônio líquido negativo, é uma coisa muito triste aí. Então a Gradiente tentou uma reestruturação ali, reabriu a fábrica em 2017 lá em Manaus e tudo, para poder fabricar lâmpada de LED, painéis solares, então ela estava ali desativada há 10 anos, a fábrica dela lá na Zona Franca de Manaus. Ela chegou a ter 9 mil funcionários ali e tudo, tentou mais uma vez em 2017, mas aparentemente não deu muito certo. Se você olhar a receita líquida da empresa, está hoje em 6 milhões, né? É receita líquida de padaria de bairro. Então hoje em dia é muito difícil, praticamente impossível falar na recuperação da Gradiente. O vídeo de hoje foi só, já deixa seu like, beijão, até o próximo vídeo.